Agora sim. Vamos esperar o povo entrando. Entrei uns minutinhos antes. Deixa eu cronometrar aqui também, que enfim, né? Tem tempo e eu não quero fazer bagunça. Olá, sejam bem-vindas. Vou esperar a Lu entrar aqui, tá bom, gente? Pra gente começar o assunto, né? E alguém tá servida de um cafezinho? Último café do dia, hein? Vocês estão me ouvindo legal? Tá ok? Vamos aproveitando. Cadê Lu? Eu ia tentar adicionar, mas enfim, só consigo adicionar se a pessoa estiver aqui, né? Ah, Lu chegou! Seja bem-vinda! Adicionando a Lu, gente. Cheguei, amiga, cheguei. Oi, Lu, tudo bem? Eu tô, e você? Tudo bem, tirando as dores. Tô morta de dores. Esses treininhos aqui em casa, você acha que é ok, né? Jesus, tô moída! Tô moída. A dor boa. É a dor boa, exato. Mas vambora, né? Vamos que vamos, ó. Tem que ser. Monte de anotação aqui pra gente conversar hoje. Ah lá, hein? Segura, pessoal, povo, segura. Vocês estão trazendo caneta e o papel, caneta, né? Pra anotar tudo. Tem dica hoje, então vamos ver como é que o povo se sai hoje. Eu trouxe um cafezinho hoje, tá? Eu tô só na aguinha aqui, ó. Só na aguinha. Enfim, né? E aí, tudo bem, gente? Ó, eu cronometrei, Lu. Então, eu cronometrei, sabe por quê? Porque você pode já ir falando, tá bom, do tema. Tá. E aí, a hora que der aqui pra mim, eu falo, olha, já tá dando, a gente pode abrir pra perguntas do pessoal. Fechou. Né? Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa época, né, de quarentena e tal. E como isso impacta ou impactou necessariamente nesse comer emocional, né? Muita gente falando sobre... Muita, né? Falando sobre sair dessa quarentena com um shape um pouquinho mais arredondado. Sim, sim. Então, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre essas percepções que a gente tem com relação às emoções que a gente sente e que a gente acaba... a gente fala assim, que a gente desconta na comida, né? Sim. Mas, na verdade, eu não acho que a gente desconte na comida. Eu acho que a gente não percebe aquilo que a gente sente. Algumas semanas atrás, eu fiz uma live falando sobre o repertório emocional. Então, o que Muito acontece? boa! Então, quando a gente não tem um repertório emocional, a gente acaba colocando tudo no mesmo balaio como se fosse a mesma coisa. E aí a gente não fica sem alternativa para corrigir aquela emoção, para transformar aquilo. Então é como se fosse uma bola de neve. Quanto mais eu sinto, mas eu não nomeio e não consigo, né, nomear, porque me falta palavra, me falta repertório, mais eu vou tendo uma sensação de desconforto, que a gente nomeia como ansiedade, porque vai dando Não, o pessoal fala, é ansiedade, é compulsão. Começa a dar vários nomes e não é o lance. Exato. Então, o que eu quero falar agora? Primeira coisa, eu vou ler para vocês que estão aí, para vocês perceberem algumas diferenças com relação à emoção, para a gente não chamar de ansiedade, para a gente nomear de forma correta. Então, vamos lá. Vejam se vocês têm essas emoções aí com vocês. Então,
Primeira, eu vou falar sobre inquietação, tá? Inquietação, ela é caracterizada por movimentos repetitivos do corpo físico. Ou seja, sabe quando você fica balangando a perninha? Eu, às vezes, quando me vejo muito parada, tô lá, balangando a perninha. Eu faço isso o dia inteiro. Tô com a mão, então, né? Olhando assim, a gente pode falar assim, nossa, eu tô ansiosa porque eu tô balançando a minha perna. Isso não é ansiedade, isso é inquietação, certo? Para a inquietação, a gente tem uma série de atividades, exercícios e possibilidades para fazer para reduzir essa inquietação física, motora. Isso não é ansiedade, ok? Outro, incômodo físico. Olha, gente, essa é super importante. Incômodo físico. Coração acelerado, respiração ofegante, exaustão física, mesmo sem fazer exercício. Sabe quando você se sente super cansado, mesmo sem ter feito exercício? Quando a pessoa acorda cansada, literalmente. Isso. E distúrbios do sono, ou seja, insônia ou vontade de dormir muito. Gente, isso são incômodos físicos. E para isso também existem estratégias, ferramentas para a gente combater isso. Não vamos nomear isso como ansiedade, ok? Preocupação excessiva, outra coisa. A preocupação excessiva, gente, ela anda de braço dado com o medo no geral, tá? E com as inseguranças. Então, a gente vai olhar para os medos e para as inseguranças para combater essa sensação. É a falta de controle, né? Aquela sensação de falta de controle. Isso. E aí, cada vez que a gente vai colocando cada coisa no seu quadradinho, cada coisa no seu lugar, a gente vai tratando cada uma delas, usando estratégias diferentes para cada uma delas, e não vamos nomear como ansiedade ainda, ok? E a compulsão, propriamente dita, que pode ser por comida, doce ou salgado, pode ser por bebida, pode ser por sexo, pode ser por compra, pode ser por limpeza. Quanta gente durante essa quarentena não está compulsivo com limpeza? Né? Então, conhece, né? Então, para esta compulsão, a gente também vai ter exercícios, estratégias diferentes. E a gente não vai nomear de ansiedade. Cada uma dessas, gente, para cada uma delas, a gente vai usar uma estratégia diferente. Lógico, eu sinto todas, Lu, e agora? Fudeu? Não, fudeu. A gente vai usar todas as estratégias, uma para cada uma. Só que eu vou usar, por exemplo, se eu estou inquieta, eu não vou usar a estratégia para compulsão. Eu vou usar a estratégia para inquietação. São coisas diferentes. E aí, eu ouço bastante, né? Mas eu faço isso, faço aquilo, não melhora. Claro que não melhora. Você está usando uma estratégia sensacional para um outro sintoma. Então, não vai funcionar, gente. Então, a gente precisa ter esse repertório emocional para conseguir distinguir uma coisa da outra. Tá fazendo sentido aí? Aqui, totalmente. Gente, comentem aí. Se não estiver fazendo sentido, vocês me falem. E eu explico mais um pouquinho cada uma delas. Né? Agora, eu vou falar um pouquinho das estratégias. O que a gente usa para cada uma dessas percepções que eu acabei de falar. Então, a inquietação, gente, essa inquietação física... valeu, Camila, tá fazendo sentido aí para Camila. A inquietação física, que são esses movimentos repetitivos. Sim, tá tudo conectado, sim, exatamente isso. É isso que a gente quer mostrar aqui, gente, porque se a gente olha, quem olha de fora e não está se percebendo, não está conectado com si mesmo, todas essas sensações que eu falei, elas parecem até maiores do que na verdade elas são. Porque a gente vai assumindo várias e elas andam juntas, tá, gente? Não é que hoje eu estou só sentindo inquietação e só sentindo a compulsão. Pode ser que você tenha todas elas juntas ao mesmo tempo, ok? E por conta disso, por essa percepção que é bem fraca de cada uma delas, a gente pensa que é uma puta ansiedade. A gente nomeia isso como uma puta ansiedade, vai para o médico e fala para o médico e ele dá um remédio para a ansiedade.
Gente, E aí é a um gente dos pode... problemas. Começamos Um aí. dos. É. Um dos. A gente come errado, porque de repente a gente está numa compulsão, chuchando doce, chuchando pãozinho, chuchando, certo? Aí o que acontece? Tudo isso vai lá para o nosso intestino fica permeável, ele para a produção de serotonina, acabou aquela esperança de bom humor, de alegria, de vigor e de disposição, gente. Então, uma coisa está associada à outra, nós somos uno, né? Com o mundo, com a gente mesmo, com as nossas emoções, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente expressa emocionalmente. Então, a gente não é compactado em departamentos. Né? A minha mente não está desassociada do meu corpo físico. É uma coisa só. Imagina, Né? Então, se eu vou no médico e falo das minhas percepções com relação àquilo que eu sinto e nomeio como ansiedade, Sim. ele vai dar um remédio. Simples assim. E esse remédio ele não vai atuar na causa raiz que a gente precisa aprender a desenvolver, que é falar e perceber sobre as nossas emoções. É isso, básico. Ele vai atuar no sintoma, né? Ele vai atuar no te sintoma. Anestesia, Isso. só que você não trata ali o que precisa tratar. Exatamente. Remédio não é ruim, né, Lu? Não, você que é terapeuta, eu acho que remédio não é ruim, sim, mas ele é pontual. Ele é necessário quando a gente está num estado onde a gente fica impossibilitado de fazer as estratégias que eu vou falar algumas aqui para vocês. Sim. Né? Então, se eu não conseguir fazer essas estratégias, aí sim, a gente precisa sim do remédio, tá? Mas, gente, da minha experiência, eu trabalho como terapeuta há muitos anos, da minha experiência, eu acho que cerca de 80% das pessoas nunca experimentaram as estratégias antes do remédio. Exatamente. Então, aí é que tá o negócio, né? Se a gente treinar essas estratégias primeiro, puta, Lu, não funciona. Beleza, vai no médico, vai tomar sua medicação, vai voltar para as estratégias, porque uma coisa aliada à outra vai dar muita força. Mas se a gente não testar primeiro as estratégias, primeiro mudar a alimentação, introduzir atividade física, uma série de coisas que eu vou colocar aí para vocês, gente, fica difícil só achar que o remédio é a salvação. A gente está num momento de vida de acordar. Nós estamos passando por uma situação, sei lá, incomum na história pra gente, né? A gente sempre olhou para a história da humanidade. Pra nossa geração é bem comum não mesmo. Bem comum. Nós estamos fazendo parte da história da humanidade hoje com Vamos essa falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Exato. Então, a gente precisa encontrar estratégias que sejam mais eficientes para a gente gerenciar aquilo que a gente sente, tá? Porque o remédio não é a única solução. Aliás, para mim, de novo, repetindo, o remédio é uma das opções quando a gente já tiver tentado tudo aquilo e não funcionar com nenhuma outra estratégia. Ele não deve ser a primeira. A primeira, isso. Ele não deve ser a primeira, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das possibilidades aqui que a gente pode usar. E aí eu vou lembrando do que eu falei agora da inquietação, incômodo físico, preocupação excessiva e compulsão. Eu vou deixar essas 4 para a gente ficar bem focado, tá? Tem outros, mas eu vou ficar focada nessas para a gente... que são as mais comuns, as mais recorrentes, tá? Então, vamos lá. Exercício respiratório. A gente tem exercícios respiratórios que são diferentes, presta atenção, gente, de meditação, ok? E eu vou dizer quais são essas diferenças. O exercício respiratório, a gente faz quando a gente está, por exemplo, com essa inquietação física, para eu acalmar o meu corpo físico, para parar de chacoalhar a pernoquinha, entendeu? Então, eu vou fazer exercícios respiratórios. Como é que faz esses exercícios? Gente, não tem segredo. É respirar 4, segura 4, expira 4 e segura 4. Ai, Lu, pelo amor de Deus, eu vou morrer sufocado. Faz com quanto você conseguir. Desde que você mantenha um ciclo rítmico. Então, se é 3 para inspirar, segura 3, solta 3. E segura 3 de novo, inspira em 3. Quanto você conseguir, gente. Aqui não é um concurso de quem consegue mais, quem tem mais fôlego. Verdade, sim.
né? Então, às vezes a gente ouve esses videozinhos, sabe, que vem prontos, a gente não consegue acompanhar, porque a nossa respiração não tá naquilo, a gente acha que a gente é incompetente. Gente, Não. cada um faz no seu processo, tá? O importante é manter o ritmo mesmo. É manter o ritmo. E aí a gente faz por quanto tempo? Você pode fazer 5 respirações. Continua a inquietação? Não melhorou a inquietação física? Faz mais 3, mais 2, mais 5. Até você perceber que aquela inquietação física começa a diminuir. Gente, cada um é individual, é um parâmetro individual. Eu faço... meu paciente. Eu faço a minha respiração, gente, para mim, quando eu tô com essa inquietação física, eu faço em 4 respirações. Para mim é o suficiente para eu voltar e sentir que essa mobilização física diminuiu. Ai, não consigo. Ótimo. Eu também ando. Quando eu não consigo em 4 respirações, eu levanto, paro o que eu estiver fazendo, e tem paciente meu que eu estou atendendo online que já sabe, porque já me viu, eu estou inquieta fisicamente enquanto eu estou atendendo, então o que eu pego? Celularzinho e saio caminhando pela casa com o celular. Eu atendo assim, gente, né? Algumas pessoas já sabem porque já me viram nesse movimento e sabem que é por conta da minha inquietação física. Porque quando eu estou atendendo, eu não consigo fazer a respiração. Não tem, eu não consigo falar. Vou parar de atender. Peraí, um minutinho. Espera que eu vou me... Não. Então, eu uso outra estratégia, que é o movimento físico. Tá? O movimento físico, que a gente pode usar como atividade física. Então, tem gente que, se eu falo atividade física, Andressa, vai achar que tem que fazer uma atividade física. Gente, aqui, para a inquietação, não preciso andar 2 quilômetros, correr 4, fazer 12 mil abdominais. Não. Só o fato de eu levantar e me movimentar pela casa, isso já pode diminuir essa inquietação física. Ok? Isso como estratégia. Depois eu vou falar eu chamo isso de microestratégia. Macroestratégia tem a ver com alimentação, atividade física, meditação e terapia. Mas aí são macros, são coisas maiores. Aí a gente, de repente, não tem dinheiro para fazer academia, não tem dinheiro para fazer terapia, não tem dinheiro para... Não tem problema, faz as micro. Essas microações, as microestratégias são tão importantes quanto as macro, ok? Então vamos lá. Exercício respiratório para inquietação e exercícios físicos, movimentação física para inquietação. Também funciona para incômodos físicos. Quando o coração começa a acelerar. Aí descarga de adrenalina. Isso. Aí eu não faço a respiração de 4 em 4. O que eu faço? Mão no peito e a outra mão no abdômen. E eu respiro sentindo o abdômen subir e descer. Por que eu mudo a estratégia, gente? Porque a nossa mente, ela é muito inteligente, né? Então, quanto mais estratégias eu tiver, quanto mais possibilidades eu oferecer para minha mente, é como se eu estivesse me cercando de muitos recursos. Quanto mais recursos eu tenho, melhor. Então, até agora a gente falou de atividades, de recursos que você pode fazer em casa, sozinho, não precisa gastar um centavo para fazer. Então, e na hora que bater? Na hora que bater. Então, coração acelerado, respiração ofegante, exaustão física e problemas de insônia ou de sono mal dormido, antes de dormir, mão no peito, uma mão no peito, uma mão no abdômen, e você vai fazer essa respiração quantas vezes você sentir. Essa é a respiração da yoga. Da yoga, até que volte ao normal. A gente tem outra respiração, que aí eu já acho mais, sei lá, que é segurar uma narina, inspira por aqui, prende e solta pela outra. Eu não vou fazer, eu já tentei. Eu tô hoje. É mais difícil, ela é mais chatinha. Então, por isso que quem quiser experimentar, tenta aí, né? Mas essa de colocar a mão no peito e de colocar a mão no abdômen e fazer essa respiração, né? Lenta, se você quiser ouvir uma musiquinha, um solfejo,
Isso vai trazendo, esses incômodos físicos vão sendo reduzidos, isso traz calma. Se a gente for analisar por que a mão no peito e por que a mão no abdômen, a gente vai entender que aqui a gente tem um chakra muito importante, né? E que esse fluxo, às vezes, de energia precisa circular. Então, a hora que a gente põe a mão... Se vocês colocarem agora a mão no peito de vocês, por um segundinho, que sensação vocês têm? Põe a mão no peito agora e me diz aí, que sensação vocês têm? Eu vou dizer que sensação eu tenho. Quando eu ponho a mão no peito, eu sinto conforto. Eu ia falar essa palavra agora. A minha mão, aqui, agora. Traz conforto. De cara traz conforto. De cara. Então, isso já vai de encontro com essas sensações físicas, esses incômodos que são ruins, né? De coração acelerado. São desconfortos, né? Isso. E você combate com o conforto. Conforto. Né? Um conforto, um carinho que você está ali fazendo com você. Isso é muito gostoso. Ó, tranquilidade, é isso mesmo, Camila. Tranquilidade, isso. Né? Cada um vai ter uma percepção diferente, ok? Mas são todas essas... Quando a gente faz esse movimento, são percepções muito gostosas da gente sentir. Então, só isso, por si só, já vai trazer uma paz, né? Um movimento mais agradável para a nossa mente. E aí, essas sensações físicas já vão sendo diminuídas, assim, né, de alguma maneira. Porque só de eu sentir tranquilidade, eu já posso melhorar a minha respiração, ou o meu coração pode ficar menos acelerado, e assim por diante. Outra coisa que a gente pode fazer, outra estratégia, eu anotei tudo, menina, porque eu não queria esquecer nada, porque a minha memória tá péssima. Outra coisa... Não tá dormindo, Lu? Não, depois eu conto essa história pra você. São visualizações, né? O que é visualização? Gente, eu vou dizer que eu recomendo visualização, mas eu, Luciana, tenho muita dificuldade com visualizações, ok? Isso porque eu tenho dificuldade não quer dizer, não invalida a estratégia. Exato, tá? Eu uso outras, mas eu recomendo essa, porque tem muita gente que consegue. E eu fico até meio sentida, porque eu tenho essa dificuldade. Então, o que é... mas acontece. O que é uma técnica de visualização, gente? É a gente conseguir fechar o olho e ver, com o olho fechado, uma situação, um lugar de calma, de paz. Né? Então pode ser uma praia, pode ser um lugar na montanha, pode ser a tua casa de infância, pode ser algum parente, né? A minha avó me abraçando, pode ser qualquer coisa, gente. Né? Essa sensação de visualização traz também muita paz, muito conforto, né? Dá um quentinho no coração. Então, quem conseguir também é uma estratégia para esse incômodo físico. Essa parte eu também não consigo, não. Então, eu sou muito visual mesmo, eu preciso ver. Eu também. Então, qual estratégia que eu uso, gente? A minha visualização não é mental, a minha visualização é física. Então, eu tenho no meu celular, e eu já falei isso zilhões de vezes. Tarefinha que eu fiz passando em terapia com ela. Eu fiz. Exatamente. E faço. Né? Então, o que eu tenho no meu celular? Fotos de lugares, de momentos que me trazem pessoas, assim, muita alegria, pessoas, né? Que me trazem muita alegria, muita paz. Às vezes um videozinho, então, tem coisas de viagem. Esse é para mudar, para mudar o humor. Os videozinhos que eu tenho no meu celular são engraçados. Eu vou falar já sobre isso. É pra gente mudar a nossa... não, esses videozinhos engraçados não. Eu digo vídeos de família. Às vezes são vídeo curto que você faz em família, sabe? Isso. Então, isso eu uso esse tipo de visualização, né? Que é a visualização concreta. Tá no meu celular. Tá disponível para mim. E todo mundo, gente, todo mundo tá aqui, tá no celular. Todo mundo carrega o celular para cima e para baixo. Então, montem uma pastinha aí para vocês de fotos com esses momentos de serenidade, de calma, de alegria, de paz, do que quer que seja, e usem como recurso de visualização nesses momentos onde a inquietação, ou o incômodo físico, ou a preocupação excessiva, ou a compulsão estiverem lá, para mudar um pouquinho o nosso estado emocional.
tá? Outra coisa, relaxamento muscular. Para esses incômodos físicos, gente, funciona pra caceta. Mas o que acontece com o relaxamento muscular? Talvez a gente precise de um pouquinho mais de tempo para fazer. Então, antes de dormir, ou quando a gente está realmente muito desconfortável e que você conseguir ficar numa posição... eu gosto de fazer deitada, mas dá para fazer sentado, mas para mim não é o ideal. Mas, enfim... É sentir, é falar para você mesmo que agora os seus pés estão relaxados, a sua perna está relaxada. Você vai fazendo como uma auto-hipnose e você vai relaxando cada parte do teu corpo. Tanto faz se é de baixo para cima, de cima para baixo, contanto que você relaxa as partes do teu corpo. Então você fala dos teus pés, das tuas pernas, do teu quadril, do teu peito, dos teus braços, da tua mão, do teu rosto, da mandíbula, porque normalmente a gente fica assim tensionado, né? Então a gente né, tende a ficar com essa região também bastante tensionada. Ó, então o rosto quadrado aqui é trabalho do masseter, ó. Então, pois é. E aí, quando a gente consegue fazer esse relaxamento, essas sensações de incômodo físico vão desaparecer, né? Vão diminuir. É só um relaxamento. Para mim, o relaxamento talvez seja a mais difícil do que eu vou falar agora, de se fazer, por exemplo, se eu estou trabalhando. Eu não consigo. Eu estou atendendo, eu não consigo fazer. Sim, na hora do trabalho. Né? Na hora do trabalho. E eu imagino que outras pessoas que estejam assistindo a gente aqui também tenham essa mesma dificuldade que a minha. Sim. Então, eu prefiro usar a respiração, eu prefiro usar a visualização do que o relaxamento muscular. Mas, à noite, a hora que a gente deita na cama, para ter um sono reparador, porque o sono é fundamental. Então, antes de dormir, você consegue fazer esse relaxamento ouvindo uma musiquinha, bem tranquilinha, com a luz apagada, né? E aí eu vou falando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Olha uma dúvida que eu tive agora, de repente pode ser que, né, enfim, nesse momento também, mesmo com você tá trabalhando e tal, o que você acha da aromaterapia? Porque às vezes a pessoa, mas calma, né? Tá aqui, aí, tá na lista. eu já. Tá? Calma. Eu já tá. Calma, olha eu. Chegar lá. Olha eu já. Olha a ansiedade, ó. Olha lá, calma. Outra estratégia, aí já para preocupação excessiva. Gente, preocupação excessiva que está associada a inseguranças e medos, o que a gente faz? Lista. Lista de fatos. Excelente. Né? Do que eu tenho medo? Né? Eu tenho medo de perder o meu emprego, por exemplo. Um monte de gente está com esse medo, né? E isso traz uma preocupação excessiva. Então, tenta e escreve. Quais são os fatos concretos que te levam a acreditar que você vai perder o emprego? O meu chefe falou que vão mandar embora, vão reduzir. Ótimo, escreve lá. O chefe falou que vão reduzir. Que mais? Posso ser eu na lista. Isso não é um fato. Isso é uma hipótese. Então, do outro lado da lista, você coloca hipóteses. De um lado da lista, fatos, e do outro, hipóteses. E vamos ver qual o tamanho da lista de fatos e qual o tamanho da lista de hipóteses. Sim. Normalmente, a nossa lista de hipóteses é infinitamente maior a nossa lista de fatos. Então, quando a gente olha isso, o que é que faz a gente ficar menos desconfortável? Bom, talvez eu esteja exagerando no meu medo, na minha insegurança. Né? Então, quando a gente fizer essa listinha, ao mesmo tempo que eu faço a lista ali, e se eu percebo que aquilo pode aumentar um pouco o meu desconforto, porque às vezes na hora que a gente está escrevendo, isso pode aumentar um pouquinho o desconforto, ao mesmo tempo eu estou lá fazendo a minha respiração, ao mesmo tempo eu estou concentrada numa musiquinha, estou ouvindo ali, estou fazendo a lista, mas meu fonezinho está com uma musiquinha relaxante, calminha, gostosa de ouvir, tá? Todo mundo tem acesso também. Todo mundo tem acesso. Todo mundo. Gente, quem tem Spotify já tem listas prontas, é só ir lá e pegar. Eu baixei uma incrível também, depois eu vou mostrar aqui qual depois que você coloca solfejos, por exemplo,
sons bineurais. Depois a gente fala um pouquinho mais Tem um sobre lance, por isso. exemplo, de sons da natureza, mas esses eu não consigo me identificar, não. Sons da natureza eu não me identifico nada. Esse é o que eu uso. Eu uso. Sons da natureza o tempo todo. Por isso que eu falo, é individual, gente. Se a gente for seguir aquilo que serve pro amiguinho, a gente pode se fuder, entendeu? A gente tem que ver o que serve pra gente. A gente tem que testar. Testar. Eu tô dando as sugestões e vocês vão testando aí. O que funcionar pra vocês, usem. O que não funcionar, a gente descarta. Descarta. Tá? Simples assim. Outra coisa que eu faço para preocupação excessiva são os 5 sentidos. Às vezes a gente está naquela noia e fica mega preocupada. Eu uso a estratégia dos 5 sentidos. O que é os 5 sentidos? Eu paro um minuto e falo assim, o que é que está na minha volta? O que eu vejo agora, aqui, agora? Eu me concentro no agora, porque as preocupações e os medos e as inseguranças te levam para o futuro. Sim. E a gente precisa focar no nosso presente. Então eu uso os 5 sentidos. O que eu vejo, o que eu estou vendo agora, o que eu estou sentindo, olfato, o que eu estou sentindo do conforto físico, de tato mesmo. Eu estou sentada. Como é que é a cadeira que eu estou sentada? O que eu sinto no meu bumbum? Ou o que eu sinto no meu corpo com a minha roupa? Eu vou trazendo sentidos sensoriais para o momento presente. Aí eu acabo me distanciando desse pensamento de preocupação futura, de insegurança e medo com o futuro. Eu venho para o presente. Então, cheiro. Que cheiro que eu estou sentindo agora? O cheiro do café, o cheiro do vizinho fazendo churrasco, o cheiro, né? O cheiro de limpeza, enfim. A gente vai percebendo, né? E vai se colocando no momento presente. Então, essa é uma estratégia, gente, inclusive para quem tem síndrome do pânico ou para quem tem ataques de ansiedade. Essa é a primeira estratégia que eu uso. Tá? Então, no momento que eu entrei em crise, respirei, o que é que eu vejo? Me dá 5 nomes de coisas que você está vendo agora. Então, sei lá, eu estou vendo o celular, estou vendo a copa d'água, estou vendo o ring light, estou vendo uma caneta, estou vendo um papel. Eu vou olhando e vou me concentrando naquilo e eu vou tirando aquele pensamento que está me trazendo a crise naquele momento. Tá? Então, essa é uma estratégia mega poderosa. Quem tem crise pode fazer e depois conta pra gente como foi fazer isso. Exato. Outra coisa que eu faço também, gente, meditação, que as pessoas têm uma dificuldade incrível em entender que meditação não é ficar sentada em posição de lótus e fazendo não é isso. Isso pode ser meditação, mas não é só isso, né? Então a meditação que eu uso, gente, que eu faço no meu dia a dia, é me concentrar em alguma coisa simples. Você pegar essa caneta e ficar olhando para ela aqui por 2 minutinhos e não desviar o foco dela, 1 minutinho, 30 segundos, eu estou fazendo uma meditação, né? Tem gente que gosta de fazer com aroma, tem gente que gosta de fazer com uma vela, por exemplo, né? Você fica olhando a chama da vela. Sim. Gente, meditação também. Você vai encontrar uma dezena de possibilidades. Sempre vai haver uma que cabe pro teu estilo. Tá? Sim. Então não fique pensando que meditação é que ficar sentado em posição de lótus e fazendo mantras. Isso é uma das possibilidades meditativas. Existem centenas de outras. Tá? Então a meditação também vai ajudar. Não sei se assim, para quem nunca meditou na vida, uma que me ajudou bastante também é a meditação guiada. Que no YouTube tem uma porrada. Por quê? Às vezes você vai parar e assim, o seu pensamento fica, sabe? Você pode ficar num local super silêncio e tal, mas de repente uma meditação guiada com alguém falando já vai te trazendo ali, sabe? Vai te ensinando, enfim. Sim. Né? Essa é uma meditação outra confusão que a gente né? tem. Treino. Porque a gente acha que a gente não pode pensar em nada enquanto a gente medita. Não é isso, gente. A gente tem 80 mil pensamentos por dia. Ele vai entrar. A questão é, eu não vou me identificar com aquele pensamento. Eu não vou ficar agarrada, me abraçando com ele. Nossa, eu tenho boleto para pagar.
Né? Sei lá, se eu vou meditar agora, eu tenho um boleto para pagar, e aquele bendito boleto vem na minha cabeça, eu falo, tá bom, boleto, E daqui a pouco eu fica, pago. né? Daqui a pouco eu pago. Assim que eu terminar, daqui 1 minutinho, quando eu terminar essa meditação, eu pago você. E pronto, passou. Eu não vou ficar, ai, gente, eu tenho que pagar o boleto. Nossa, eu tenho que pagar o boleto, eu preciso pagar o boleto. Não, tá? Porque isso é você estar abraçada com o pensamento. Sim. É você se identificar com aquele pensamento, tá? Então, temos a meditação. A gente faz exercício para mudar o pensamento. Exercício para mudar o pensamento, lembra que eu falei das fotinhos, dos momentos agradáveis e tal? Aquilo é uma estratégia que a gente faz a gente mudar o pensamento. Então, se eu estou com uma emoção negativa, se eu estou me sentindo triste, se eu estou me sentindo invalidada, se eu estou me sentindo chateada, enfim. Eu pego esses momentos legais, agradáveis da minha vida e começo a olhar para eles instantaneamente. Gente, o cérebro não sabe se aquilo que eu estou vendo é hoje ou se é 10 anos atrás. Para o cérebro, a imagem, quando eu olho a imagem, a memória que vem é o que está valendo. Então aquilo vai transformar aquela minha emoção. Então se eu estava me sentindo meio deprê e tal, e eu olho uma cena onde eu tô, sei lá, me divertindo, dando risada e tal, imediatamente o meu cérebro vai fazer esse shift. Ele não vai ficar nesse lugar para sempre. Assim como ele não vira vai ficar na chave. tristeza para sempre. Ele vira a chave. E aí cabe a nós sustentar essa nova emoção. Porque exato. do mesmo jeito que ele vira, ele desvira. Sim. No mesmo segundo. Né? Então a gente precisa aprender a virar a chavinha e a sustentar essa outra emoção. O que acontece, Andressa, é que para a gente sustentar essa outra emoção, né, as emoções positivas e tal, a gente tem que parar com a porra do mimimi, do vitimismo, de culpabilizar. Ai, tá uma bosta a minha vida. Gente, a vida é para todo mundo, tá uma bosta para todo mundo, não sair de casa é ruim para todo mundo. Simples assim. Só que a gente vai virar a chavinha para ficar falando só nisso, ou a gente vai virar a nossa chavinha para olhar aquilo que a gente pode fazer de possibilidade, de aprendizado e do que quer que seja. Exato. Eu falo para as pessoas, o que você pode mudar, ok. O que você não pode mudar, gente, taca o foda-se e bora fazer o... Exatamente. Muda. Não tem como. Exato. A gente foi educado a achar que a gente tem controle, né, sobre a vida, sobre o que acontece. A gente nunca teve, não tem. Gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente nunca teve controle de porra nenhuma. Não é agora que a gente vai ter, viu? Não é agora. E não vai ser depois. E problemas, todo mundo tem. Problemas é todo vida acontecendo. Tem. Crianças têm problemas, gente. Pelo amor de Deus. Exato. Eu acho que a gente tem que olhar diferente, né? Enxergar a vida como um movimento de aprendizagem. A gente tem o tempo inteiro, a vida está ensinando coisas pra gente. Então, agora a vida está ensinando agora, gente, a vida está mostrando pra gente o que a gente tem que aprender com esse. Exato. Isso. Hoje, agora aqui, entre nós, o que a gente está aprendendo? Né? Então, é focar nesses aprendizados, porque quanto mais eu foco nisso, mais a minha atenção vai estar concentrada no hoje, no presente, do que eu vibrar num futuro que eu não sei se eu vou ter. Né? Sim. Pode ser que eu saia, eu não morra do corona, mas eu morro atropelada, sei lá, alguém bata no meu carro, não sei. Né? Ninguém sabe, gente. Então, vamos voltar para o que a gente tem agora. Vamos se concentrar naquilo que a gente pode fazer hoje. E pra gente, não é para o outro. Deixa eu falar uma coisinha. Ninguém cura a ansiedade de ninguém. Tá? Você tá vendo lá seus filhos sofrendo. Querida, que pena que eles estão sofrendo. Ajude seu filho sendo você o modelo do não sofrimento. Porque eles não podem brincar com os amiguinhos. Que chato, é muito chato, tá muito ruim para todo mundo. Mas seja você o modelo. Seja você o modelo de quem supera, de quem tem positividade, de quem traz alegria, de quem traz calma. Você. Eles vão aprender por você. A Camila tá falando que os problemas nos levam a uma aprendizagem espetacular. É isso mesmo, enxergar o lado bom de tudo. Exatamente, sim. Camila, porque a gente foi educado, infelizmente, na nossa educação, desde a escola, né, a gente aprende que o erro é muito ruim, né, a gente é punido por errar. Sim. Né, e aí a gente quer virar a senhora perfeitinha, não posso errar.
Gente, pelo amor, né? Vamos diminuir aí, porque nós estamos aqui para isso. Para errar pra caceta, para poder corrigir e aprender. Exato. Esse é o segredo O da vida. ruim é ficar errando e permanecer no erro, e erra, e errei, Isso, aí vou chorar, isso, ai coitada de mim, eu isso, não consigo. Não, isso, gente. isso. Errou, acha a solução e bola pra Segue o frente. baile. Exatamente. Vamos lá, outra coisa aqui que a gente pode fazer, gente, é escrever. Eu escrevo, porque eu gosto de escrever, mas porque para mim, é sempre uma estratégia de comunicação comigo mesma. Então, mantenham um jornalzinho, escrevam sobre como vocês se sentem. Coloque ali, compre um caderninho para expressar aquilo que você está sentindo. Escreve sobre a sua dor, escreve sobre a sua alegria, escreve sobre o teu momento. Escrevam, tá? Isso é comprovadamente uma das estratégias mais eficientes para a ansiedade. Uma das mais eficientes. Ela é tão idiota e tão simples, porque quem não tem um papel e uma caneta para escrever em casa? Se você não tem, gente, não sei em que século você está vivendo, porque todo mundo tem um caderninho aí e um papelzinho para escrever. É porque te coloca também no controle, né, da situação. Você controla o que você está... Por mais que você esteja sentindo coisas ruins, mas você está no controle disso. Você está vivenciando, nomeando. Sim, né? e aprendendo a se expressar, né? Porque uma das nossas grandes dificuldades diante da ansiedade, e porque como a gente não foi orientado a falar sobre as emoções, é como se a gente sentisse aqui dentro, mas a gente não consegue pôr para fora. Aí ele se manifesta de outra forma mesmo. Isso. Aí em sintomaticamente. Crise, enfim. Aí Então, essa é uma estratégia que vai ensinando a gente a colocar para fora. Eu não preciso cuspir o meu lixo, gente, no meu marido, no meu filho, no meu vizinho. Né? Nós somos responsáveis pelos nossos lixos emocionais. É nossa obrigação reciclar, não é jogar no amiguinho, tá? Porque tem gente que vem para terapia e acha que vai jogar o lixo dele em mim como se eu fosse resolver o problema dos outros. Gente, eu não resolvo porra nenhuma. Resolve aí que é teu. Entendeu? Exato. O problema é teu, o lixo Nós é teu, temos que resolver. Nós temos que aprender a resolver. Né? Então, não existe segredo nem regra mágica, não existe pílula que eu tome e vá ficar ótima. Né? Mas se a gente fizer essas estratégias, eu posso garantir 100% para vocês que isso vai funcionar. 100%. Não é 90%, não é 98%, não é 95%. 100%. Mas tem que fazer. Tudo o que a gente está falando aqui, você vai ter resultados sim. Tá? Vamos falar um pouquinho do óleo essencial. Sim. Que eu deixei por último. Eu tenho usado... porque eu entrei em contato com os óleos essenciais não tem muito tempo, acho que deve ter uns 3, 4 anos que eu uso óleo essencial pessoalmente. E aí, depois que eu vi que funcionava para mim, eu comecei a uma descoberta, recomendar. Né? É uma descoberta. E eu comecei a recomendar, até porque anos atrás, eu sou uma pessoa que tem bastante... que tem o olfato bem... aberto, assim, bem apurado. Eu gosto de cheiros e tal. Então, eu usava antigamente incensos e não haviam óleos essenciais aqui no Brasil. Eu também sempre usei muito incenso. Tinha essência, que não é a mesma coisa que óleo essencial. Né? Então, eu usava essência, mas não tinha, não dava barato nenhum, não ajudava em nada. Só deixava cheirosinho. Mas não é esse o objetivo. Os óleos essenciais, eles têm um objetivo de realmente produzir, né? Porque como entra pelo nariz, e o nariz tem uma conexão direta com o cérebro, então aquilo que a gente inala tem uma potencialidade muito grande quando, né, direcionado e, enfim, diretamente, tá? Não tem nenhuma barreira, né? Então, vai direto para o cérebro. Então, usar óleos essenciais de qualidade, obviamente, são realmente, tem sido um recurso que eu tenho usado bastante, tenho recomendado bastante. Tem vários óleos para várias, eu não sou especialista, não várias posso falar. Indicações. Várias indicações, eu vou dizer
o básico do básico, porque é o que eu uso, por exemplo, para dormir, que é lavanda, bergamota, ou O de laranja alecrim é muito doce, utilizado de também, muito alecrim, bom. Então, assim, aí, gente, vocês vão pesquisar, vão fazer uma consulta com alguém que trabalhe com aromaterapia, enfim. Mas óleos essenciais como recurso, ele também é automático. Sentiu aquele cheirinho ali, como ele já entra direto, você já começa a sentir um conforto maior, tá? Sim. Então, se a gente for usar todas essas estratégias, a gente vai percebendo que a nossa alimentação, a nossa compulsão vai diminuir por qualquer coisa que seja, né? A gente come qualquer emoção, a gente come alegria, a gente come tristeza, a gente come Sim, raiva, né? Não tem emoções melhores ou piores na compulsão alimentar, a gente tem come todas as emoção só. emoções. É, Tem só emoção. tem só Então, emoção. se a gente usar essas estratégias todas e começar a diferenciar se eu estou compulsiva ou se eu estou inquieta ou se eu estou com algum desconforto físico ou se eu estou com uma preocupação excessiva, isso vai categorizando e vai tirando um pouquinho do estigma da ansiedade. Porque a ansiedade, obviamente, ela precisa de um olhar multidisciplinar. A gente não trata a ansiedade com o remédio nem com a terapia. A gente trata a ansiedade com remédio, com terapia, com a comida, Com com exercício exercício. físico, com a meditação, enfim, É um com tudo aquilo que eu conjunto. falei aqui. É um conjunto de estratégias para isso. Então, não se enganem, gente, não se iludam achando que você está em casa agora, comendo que nem uma vaca louca, e que você vai fazer uma coisinha ou outra e amanhã vai estar ótima. Não É, se iludam, não, eu certo? recebo Não sejam milhares de crianças. perguntas, assim, não é nem Uhum. pergunta, sabe? É assim, o que que eu como? Que alimento é bom para ansiedade? Não, não é assim que funciona. Não é Não é assim, assim. gente. Não. Você sabe que Se a gente fosse precisa assim, já crescer. pensou? Já pensou como uma maçã e pronto? Ai, E que fica ótimo. linda. Então, Não. eu acho que a gente precisa crescer emocionalmente, sabe, Olha lá, Andressa? ó, Muitas não pessoas. consigo parar de comer chocolate. Isso aí já é vício, Então, não é nem compulsão. é, é, É vício, ela é. tá no vício, tá no ciclo vicioso. Liliane, eu vou contar pra você que eu já fui você um dia. Quer dizer, eventualmente eu ainda sou você. O que eu fiz? Eu comecei a mudar, obviamente, o que eu comia, né? Então eu comia chocolate normal, e aí eu comecei a comer chocolate 50, 60, 70. Hoje eu como chocolate 100. Você muda a qualidade E de chocolate. muda a qualidade de chocolate, obviamente. A gente não tem aquela mesma percepção gustativa, né? Porque um é Sim. super doce, o outro é mais amargo, ou talvez bem amargo. Então É. você não precisa comer tanto para ficar satisfeita. E O que esse mais acontece? amargo aí libera bastante triptofano. Isso. Olha lá. Então, pois é. Aí uma coisa à medida que a gente vai usando os recursos que a gente tem. Porque, tudo bem, talvez um chocolate 80 seja um pouquinho mais caro, mas você vai consumir menos, porque você vai precisar dele menos, porque ele vai estar Sim, bem menos. liberando esse triptofano que vai te dar uma sensação de saciedade, de bem-estar, e você vai precisar comer menos. Então, você não vai gastar como você imagina. É. E a gente precisa experimentar. Eu costumo dizer que nós somos muito infantis, a gente está muito infantilizado, sabe? Que é prazer imediato, que é resultado para hoje. Isso é coisa Comecei de a dieta hoje, eu criança. já queria ter emagrecido 10 quilos. Sabe, gente, vamos crescer, vamos amadurecer, pelo amor de Deus. Nós somos adultos, cabelo branco, tipo eu, né? Gente da minha idade, gente Tipo, mais velha que eu, eu a gente que nem pensei. criança. Sabe, gente, hello, Sim, vamos crescer, velho, vamos crescer, sabe, sair desse estado infantilizado, de ai, eu quero tudo pra agora, ai, que bosta a minha vida. Gente, por favor, vamos crescer, porque a gente precisa, nós que temos filhos, quem não tem também, né, mas tá no mercado profissional, tá trabalhando com amiguinho, gente, a gente precisa se colocar de uma maneira madura, adulta.
Sabe, não adianta eu ter 40 anos e agir que nem uma criança, ou ficar esperando o resultado mágico, fazer uma dieta 3 dias e achar que eu não emagreci, fazer 12 abdominais e quer ter tanquinho. Vamos amadurecer, gente, vamos crescer. Quanto mais a gente cresce, mais a gente amadurece, esses sintomas, essas doenças psíquicas, elas começam a ter menos impacto na nossa vida. Sim. A gente começa a gerenciar melhor a própria vida. A gente para de dar desculpa, a gente para tem de mais mimir, autoconfiança, a gente para de reclamar. é muito importante. Isso, exatamente. Peraí, você tá lendo as perguntas aí? Eu não tô lendo. Não, A tem pergunta uma não. pergunta agora, quer ver? Ó, tem da Nana Costa. Tentando respiração para melhorar a ansiedade. Chego a ter sintomas de doença que não tenho. Isso, mas é isso mesmo, Nana, porque o que acontece? Essa percepção da ansiedade, o que ela causa, né? Como muita gente tem, e se você for abrir qualquer Google da vida aí que você der sobre ansiedade, vai te dar todos os sintomas. Você começa a sentir, porque o que acontece? O nosso cérebro, gente, ele está preparado para dar as desculpas que você precisa para não agir, ok? Então está lá escrito, você vai ter dor no dedo mindinho do pé esquerdo. Cara, você leu aquilo, adivinha o que vai acontecer com o seu dedo mindinho do pé esquerdo? Vai doer. É simples assim. A gente tem as nossas... a nossa estratégia de fuga, nosso cérebro está preparado para a fuga. Então ele vai sair correndo, porque enfrentamento, gente, quando a gente morava lá nas cavernas, era difícil enfrentar os bichos, era difícil enfrentar o frio. Nossa, você imagina se a gente se a gente estivesse naquela época, não sobrava um humano vivo. Não sobrava um. A gente é tão mimizento que não sobrava um. Então, nosso corpo, o nosso cérebro, gente, não mudou, não evoluiu. Daquela época do Homem das Cavernas até hoje, a gente tem o mesmo cérebro. Os nossos dentes evoluíram, mas o nosso cérebro não, tá? Então, ele está preparado para esse tipo de situação. Então, cuidado com aquilo que você lê, não se proponha a pesquisar a tua doença, a pesquisar a tua doença. Procure alternativas. Então, por exemplo, chá. Aqui alguém perguntou do chá, né? Chás ajudam? Ajudam pra caramba. Pra caramba. Mas é aquela coisa. Você tem camomila, você tem erva doce, você tem um monte de chá aí, gente. Eu não vou falar, porque, de novo, também não sou especialista nisso. Talvez a Andressa tenha mais repertório do que eu aqui. Todos esses recursos ajudam, gente. Mas o que mais ajuda a gente é a gente sair dessa posição infantilizada e assumir a porra da própria vida com as mãos. Sabe? A gente não vai deixar com que uma situação externa dite o meu movimento interior. Lá fora pode estar um caos. Eu aqui estou em paz, em equilíbrio. Não é isso que vai mudar a minha vida. Não é o que está acontecendo lá fora que vai mudar a minha vida. O meu mundo interior é responsabilidade minha. Só minha, de mais ninguém. Não é do meu marido, não é do meu filho, não é de nada. Vamos lá, diga, manda. As meninas estão perguntando muito sobre pensamento de morte, né? Então, deixa eu contar problema é o pensamento de morte. Mas a gente vai ficar sem tempo, mas começa aí. Ai, Jesus. Tá. Deixa eu só falar uma coisa pro pessoal. Gente, eu falo muito sobre suplementação, só que assim, se a base toda não tiver corrigida, a alimentação não tiver ok, você pode suplementar o que você quiser, não vai funcionar, tá? Mas fala sobre o pensamento de morte antes da gente... Gente, de novo, na nossa cultura, a gente também tem uma questão sobre a morte, como se a morte fosse o fim, né? Se a gente olhar para a natureza, as plantas, os bichos, tudo morre, né? Nós também. Então, eu acho que a nossa visão para a vida não deve ser a morte, deve ser a vida. Enquanto eu estou viva, por que eu estou pensando na morte? Que ganhos eu tenho quando eu começo a pensar na morte? Porque se a gente for analisar assim muito friamente, gente, a gente pode se questionar por que eu estou viva se eu vou morrer em algum momento. Então deixa eu me prevenir de viver porque eu vou morrer. Gente, é o contrário. É justamente o contrário. É porque eu estou viva que eu vou viver. O dia que eu morrer, acabou.
O dia que eu morrer, acabou. Pensa, né, no viver com qualidade, viver hoje, sim, porque realmente sim. a gente pode morrer amanhã. E não é por conta de Covid, não é por conta de nada disso. Não. Gente, a gente vai morrer porque a gente tá vivo. Simples Exatamente. assim. Essa é a razão da vida, a gente está vivo. Então, para que a morte aconteça, Freud já falava isso, a gente tem uma pulsão de morte, ele chama dessa maneira. A gente deposita depois você lê aí, senão eu me distraio aqui, eu perco o pensamento. A gente deposita, gente, na morte a nossa vida. Então, eu não faço porque um dia eu vou morrer, ou eu faço porque um dia eu vou morrer. Não é isso, gente, a gente faz porque a gente está vivo hoje. Ela fala que ela tem medo das pessoas que ela gosta morrer. Mas deixa eu te contar uma coisa. As pessoas que você gosta também são seres humanos. Vão morrer também, que nem você. Sabe? Não seja infantil. Não pegue o pensamento infantilizado. Amadureça com isso. Né? Viva, ame essas pessoas que você ama hoje. Você não sabe o que vai acontecer com elas, nem com você. Então viva com elas bem, sabe? Tenha boas relações agora com elas. Não é o medo que te impede de viver isso. Né? Ou você está dando essa desculpa para você. Porque se você está vivo, e se você ama essas pessoas, mostre para elas que você as ama. Viva feliz, para que elas tenham uma memória de você, uma lembrança sua, né? Ensine essas pessoas a viverem felizes, para que você também tenha memórias delas, de felicidade, de alegria, gente. Sabe? E quando acontecer, porque uma hora vai acontecer, vai sobrar o que fez de bom. Exato, né? Eu acho que aí a gente se sustenta, cada um na sua fé. E aí eu acho que a fé também traz muito recurso para a gente entender sobre a morte, né? As fés em geral, não necessariamente a religião, mas as fés em geral trazem bastante recursos. Mas a gente precisa aprender a viver o que a gente tem hoje, gente. Hoje. Agora. Hoje. Então, você que perguntou, qual é o nome da pessoa que perguntou aí, que falou da morte? Emanuela. É isso. Vive o hoje. Menina, vive o hoje. E a Fala para essas pessoas agora. Acho que é a Zenilde. Então, meninas, falem agora. Liguem para essas pessoas. Demonstrem esse amor que vocês têm por elas. Viva feliz para que você também seja um exemplo para essas pessoas de alegria e de felicidade. Hoje, não é amanhã, não é depois que a pandemia passar. É agora. É simples assim. É agora. Tem mais pergunta aí, gente? Tem uma sobre menopausa, mas essa daí também é um tempo longo para responder. Teca, se você quiser, vai lá no Insta, faz a pergunta que eu te respondo tudinho. Tá? Teca, tamo junto, amiga. Tamo junto, que eu tô nessa fase também. Ela fala que tá tomando chá de folha de amora e não tá resolvendo. Não resolve, amiga. Deixa eu te contar que não resolve. Não tem muita gente que resolve, mas quando não resolve tem que fazer reposição hormonal. Tem jeito não. Perguntas? Tem mais medo dos entes queridos que morram, mas, gente, é isso. É vocês viverem mesmo hoje, amarem o próximo, enfim, fazer o que você puder fazer de melhor, tanto para você, quanto para tua mãe, teu pai, enfim, filhos, marido, irmãos, né? Eu acho que a gente faz pra gente. Quando a gente faz, né, assim, pra mim é muito claro quando a gente... Em primeiro lugar, somos nós. Pra gente, E a gente ser um exemplo para as outras pessoas, porque assim, talvez quem olha agora tenha a impressão de que a gente já tenha nascido assim, sabe? Prontinha, toda equilibrado, toda plena. Gente, não, viu? Não, já comi muita emoção, já comi muita raiva, já comi muito choro, já comi muita coisa ruim de emoção negativa, já tive gastrite por conta dessas minhas emoções que eu comia. A gente não nasce pronta. Agora a gente olha para a vida e aprende com a vida. A gente pega esses recursos e exercita. E é constante, isso aqui funciona pra mim, isso não funciona. É para sempre, gente, é para sempre. A gente encontra o meio do caminho, que é o que eu falo para os meus pacientes o tempo inteiro, que o melhor lugar é o caminho do meio. Entramos em contagem regressiva. Ai, Jesus, 20 segundos. Então vamos lá. A live vai ficar salva. Vai ficar salva no teu IG, né?
Mas eu vou mandar pra você também. Você vai mandar pra mim? Vou. Então vai estar salva nos dois aí, gente. E se vocês tiverem pergunta, corre lá no meu No Instagram. ou no da Andressa. Ó,